O problema foi no usuário aqui. Então, pensando a respeito desse tema, e eu, como relacionei a introdução à teologia, eu pensei nesse texto de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Normalmente, eu amo muito esse texto, aliás, esse livro em especial, desde quando eu me formei, desde quando eu estudei no seminário, eu sempre achei a carta aos Hebreus uma carta maravilhosa, uma carta que mostra uma capacidade fantástica, uma revelação maravilhosa de Deus do Antigo Testamento que se revela no Novo na pessoa de Jesus Cristo. Mas esses dois versículos em especial, eles nos dizem alguma coisa que, de repente, com frequência a gente lê a Bíblia sem prestar atenção exatamente na riqueza que ali está, ou sem perceber as pérolas que Deus deixou para o nosso deleite, para a nossa edificação, para a edificação da sua igreja. Deus, nesse texto, é um Deus que fala. Havendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras. O Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que fala com sua criação amada, fala de diversas formas. E chegando ao extremo, nesse texto especificamente, chegando ao extremo de mandar um mensageiro muito precioso, que era seu filho. Ele falou aos pais, aos patriarcas do Antigo Testamento, por meio dos profetas, e falou também a nós, no caso o autor e aqueles, as demais testemunhas de seu tempo, os apóstolos e outros, através de Jesus Cristo, o seu Filho. Ou seja, Deus, Ele investiu em falar conosco. A teologia, ela, como todas as outras logias, psicologia, cardiologia, qualquer logia, são palavras gregas, ela basicamente se refere ao conhecimento sistemático acerca de Deus. Então alguém te pergunta, o que é teologia? Teologia é basicamente isso, é um corpo de conhecimento sistemático acerca de Deus. É duas palavras gregas. A palavra Theos significa Deus e Logos, que significa palavra, significa verbo, significa conhecimento expresso por meio de palavras. O simples fato de imaginarmos que nós podemos obter conhecimento de Deus, se existe a possibilidade de conhecer a Deus, isso já esbarra numa situação, porque diferente das demais logias, dos demais corpos de ensino acadêmicos, por exemplo, no caso da medicina, no caso da psicologia ou outras, o objeto de estudo da teologia, o que fica um pouco estranho, é porque o objeto de estudo da teologia é Deus. E Deus não é necessariamente algo tangível. Deus não é algo que se pega. Deus não é algo que você mede a velocidade dele. Deus não é algo que você sente o cheiro dele. Deus não é aquele que a gente percebe com os 5 sentidos. Porque Deus, ele transcende a nossa existência. Significa que Deus existe num plano diferente. Deus existe numa dimensão diferente da nossa. Ele não está sujeito às nossas leis naturais. Deus, ele não está limitado às fronteiras que nós estamos. Nós estamos limitados, por exemplo, a esse corpo. Então, consequentemente, eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não é verdade? Nós estamos limitados ao tempo de vida que nós temos. Todos nós nascemos um dia e um dia finalizaremos a nossa carreira, o nosso tempo aqui na Terra. Deus é infinito. Ele não somente não teve início, como também não terá fim. Ou seja, nós estamos falando de conhecer alguém ou conhecer alguma coisa que está completamente desassociado da nossa realidade. Isso por si só pode tornar essa pesquisa, essa obtenção desse conhecimento em algo muito complicado. De repente, quando se pensa teologia então é uma cadeira acadêmica. Teologia é algo que se obtém estudando muito. Só que aí tem um detalhe. Esse mesmo Deus que é transcendente, ou seja, nós vamos falar aqui de dois termos que se utiliza na teologia, e que quem fala isso às vezes fala com até um certo orgulho, como se fosse algo muito difícil, mas nós vamos falar de um Deus que transcende ao nosso mundo, transcende a nossa dimensão, a nossa realidade, mas também estamos falando de um Deus
que é imanente, ou seja, é um Deus que se materializa no mundo dos homens. Isso Ele o faz por amor. Isso Ele faz porque quer. Esse Deus que está acima de todas as coisas, acima de todas as dimensões, acima de todas as medidas que porventura venhamos a pensar, de todas as formas que possamos imaginar, alguma coisa que se toque, alguma coisa que se pegue, que se coma, alguma sensação, esse Deus que está acima de tudo isso, esse Deus, por amor a nós, Ele se dispõe a estar aqui, a se fazer presente, a se materializar em nossa vida, a tocar em nós, a mudar a nossa vida, a alterar o nosso rumo, a alterar o nosso destino, falar conosco. É algo que transcende, de fato, a compreensão humana. Tanto que muitas pessoas acabam adotando o ateísmo, né? Acabam preferindo acreditar a não acreditar, ou acreditar que nada existe, o que também é um erro muito grande, e nós veremos por que esse erro é tão grande. De certa forma, nós podemos dizer o seguinte: teologia não é necessariamente um objeto de teólogos, porque todo mundo, todo ser vivente possui algum conhecimento de Deus. O ser humano, ele nasce, e no momento em que ele nasce, e no momento em que ele começa a tomar consciência de ser um ser vivo, ele já começa a ter algum contato com a divindade. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a vida e já imaginamos a existência de um ser que está acima de todos. Um ser que está acima de todos nós. O interessante é que, eu não sei se vocês já leram sobre o tema, até porque é um tema um tanto quanto problemático, sobre essa questão do ateísmo, mas a principal base do ateísmo está justamente no fato dessas pessoas curiosas, desses cientistas, desses investigadores, desses filósofos, simplesmente não conseguirem admitir a existência de Deus por causa do sofrimento na Terra, por causa das injustiças do mundo. Mas até isso possui uma explicação, ou pelo menos existem coisas que Deus nos explica. Nós sabemos muito bem que o homem, ele trouxe muitas dores para esse mundo no momento em que ele deu as costas para Deus, no momento em que ele rejeitou a Deus. A rejeição voluntária do homem em relação a Deus fez com que a terra fosse maldita, com que a terra fosse amaldiçoada. Deus falou com Adão: amaldiçoada é a terra por tua causa, não é? Isso talvez não seja muito bem aceito, principalmente pelas pessoas que não conseguem reconhecer o mal que há nos seus próprios corações, a maldade que há dentro de suas próprias vidas, porque isso certamente o ser humano não admite. A razão, a teologia nesse caso, não é somente uma cadeira acadêmica de investigação de um fenômeno curioso, não é. Na verdade, é a razão da nossa própria existência, porque ter comunhão com Deus faz toda a diferença. A comunhão com Deus acaba fazendo toda a diferença. Anos atrás, ou tempos atrás, se dizia que a teologia era a mãe de todas as ciências. E por que isso? Porque a grande verdade é que todas as grandes universidades, todas as ciências que surgiram a partir da Renascença, a partir do século XVI, depois foi o iluminismo europeu, século XVII, XVIII, a partir daquele momento, as academias de pesquisa que surgiram dentro de um seio cristão, dentro de um ambiente cristão. Eram escolas de pregadores, eram escolas de doutores cristãos que produziram essas coisas. O problema é que hoje o conhecimento de Deus ele tem sido até ridicularizado, e cada vez mais as pessoas estão achando isso menos importante e menos necessário, principalmente porque o homem ele é altamente utilitário. O homem só deseja buscar coisas que deem algum resultado imediato. E o fato de que Deus, quando nós buscamos a Deus, nós devemos buscá-lo para estreitar com Ele um relacionamento, estreitar com Deus um relacionamento, um Deus que se revela, um Deus que se
se apresenta a você, que se apresenta a nós, igreja, que se apresenta ao mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Deus que se apresenta, ele se apresenta para que nós o conheçamos e para que tenhamos vida, porque é a única forma de termos vida. Não existe vida fora dele. Para nós pensarmos a respeito do que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, eu costumo dizer que Gênesis capítulo 3 é um capítulo de um desastre, de uma catástrofe. A desgraça da humanidade aconteceu ali. Ali foi onde o homem conheceu o mal. Por quê? Porque naquele momento, em Gênesis capítulo 3, o homem decidiu fazer algo para satisfazer o seu desejo em detrimento de uma direção de Deus, em detrimento de uma vontade explícita de Deus, em detrimento de uma vontade clara de Deus. Aquilo foi rebelião. Aquilo foi um ato de rebelião. Não é simplesmente comer uma fruta. Não foi simplesmente comer uma fruta. O que a Bíblia mostra, o que a Bíblia diz ali, é que aquele casal, Eva, começando por ela dando ouvidos àquela serpente, dando ouvidos à voz daquela serpente, ela simplesmente acreditou que por meio daquele fruto, comendo aquele fruto, ela e seu marido, eles seriam como deuses. Ou seja, nós estamos falando de um ato voluntário, de um ato explícito de rebelião de alguém que quer ser igual a Deus. O homem ele acumula conhecimento desde o início e ele desenvolve esse conhecimento, ele utiliza esse conhecimento. Imagine o homem no dia em que ele, assim, porque hoje para nós as coisas estão tão na mão, né? É interessante que para quem, como eu, tem mais de 40 anos, eu tenho quase 50, mas tem mais de 40 anos, a gente conseguiu viver uma mudança muito drástica, principalmente do sistema de comunicação, né? A informática. A primeira vez que eu vi um computador na minha vida, eu não usei ele não. A primeira vez que eu vi um computador na minha vida era um mini computador que precisava de uma tela de televisão para ser lido, que estava nele. Eu tinha por volta de 15, 16 anos de idade. Foi a primeira vez que eu vi um computador na minha vida. A primeira vez que eu usei um computador na minha vida, eu já era casado, eu já tinha filhos. Não era isso que a gente tem de não. Né? De lá para cá, as coisas elas mudaram numa velocidade tão grande que as coisas hoje estão se tornando cada vez mais descartáveis, inclusive o conhecimento. Eu garanto para vocês que se você tem um computador em casa, um smartphone, se você tem um pendrive, qualquer outra coisa dessa natureza, você deve ter mais apostilas inúteis, apostilas que você nunca abriu, você deve ter mais e-books que você nunca olhou, você deve ter pela internet mais coisas que você jamais olhou, porque tudo é descartável, tudo é fácil demais. Tudo é muito fácil. E aí, consequentemente, nós estamos vendo o nascer de uma geração superficial, o nascer de uma geração que não está muito disposta a se esforçar para obter conhecimento, porque esse conhecimento ele está na mão, não é? Uma geração que está perdendo um tempo enorme, gastando sua energia com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Infelizmente é isso que tem acontecido. Recentemente eu vi um filme, que eu não sei se vocês já assistiram, é um filme de ficção científica, eu gosto desse tipo de filme, né? Chama Lucy, é uma menina que eles põem uma droga dentro dela e arrebentam o corpo dela e de repente a mulher faz vida deles. No final ela vira um pendrive, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme. Mas é um filme filosófico. É um filme que discute as razões da vida humana. E aquele ator muito famoso, Morgan Freeman, né? Aquele escuro, senhor de idade, nesse filme ele é um renomado cientista e filósofo. E lá ele diz uma coisa interessante, que no estudo dele ele concluiu que não há outro propósito para a célula, no caso do estudo dele, entenda-se para a vida, do que repassar o conhecimento adquirido para as próximas gerações. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele entende que a vida ela quer ser propagada, a vida ela deseja a imortalidade. E isso é verdade. Por mais fictício, por mais exagerado que aquele filme seja, isso é verdade. O ser humano, ele deseja a imortalidade. O ser humano, a morte, ela assusta.
A morte é a cessação de todas as coisas. De fato, é doloroso perder um ente querido. É doloroso você ver a morte cessar todos os projetos de uma vida. É verdade isso. E o homem deseja a imortalidade. E no desejo dessa imortalidade, ou seja, na propagação desse nome, no Salmo 127, se você abrir sua Bíblia rapidamente, há uma forma judaica de interpretar isso que eu estou falando, Salmo 127. Salmo 127 aqui, ele vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lá no verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Como se trata de poesia hebraica e a grandeza da poesia hebraica, a beleza da poesia hebraica, observe o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que os filhos são a herança do Senhor e que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O que acontece com uma flecha na mão de um guerreiro? Quando o guerreiro ele lança uma flecha numa batalha, a flecha ela atinge o seu inimigo sem que ele chegue até lá, porque ela é uma arma de longa distância. É diferente de uma lança, de uma espada, de um escudo que envolve combate corporal direto. Você está encostado ali. A flecha não. A flecha ela vai mais longe. A flecha vai aonde o guerreiro não vai. Assim são os filhos. Os filhos, eles vão aonde o pai não vai. Porque o pai vai cessar a sua vida e os filhos continuarão a carreira. De uma certa forma, os judeus acreditavam que uma das formas de imortalidade era através de uma família numerosa. Porque os filhos propagavam o nome do seu pai. Por essa razão, na lei, no Antigo Testamento, se acaso um casal se casasse e o homem morresse sem ter filhos, o seu irmão se casaria com sua cunhada para que ela tivesse filho com ele. E quando esse filho nascesse, esse filho receberia o nome do falecido, para garantir que o nome do falecido não desapareceria, para garantir posteridade para o nome daquele marido, para garantir imortalidade para o nome daquele marido. Essa era uma forma dos judeus verem, a busca pela imortalidade por meio dos filhos. A grande verdade é que o homem vive uma eterna luta contra a sua própria finitude. Ele vive uma eterna luta contra os seus próprios limites. O homem vive uma eterna luta numa busca por propósito. Mais simplesmente do que nascer, comer, beber, respirar, reproduzir e depois morrer. Uma vida enquadrada somente nisso. Eu nasci, eu comi, eu bebi, eu cresci, reproduzi e morri, como se fosse um animal. Apenas um animal. Um animal que veio para reproduzir e depois morrer. O homem não pode ser assim. Há algo no coração humano que diz para ele que ele não é isso. Há algo no coração humano que diz para ele que ele é mais do que isso. Ele não é simplesmente um animal reprodutor. Há algo no nosso coração que diz que somos mais do que isso. Havia um certo homem, conhecido meu, que falava uma frase um tanto quanto estranha, chega a ser feia. Ele dizia que o homem, isso é um professor meu na década de 80, ele dizia uma coisa estranha, pastor, porque ele dizia que o homem é um Deus que defeca. Olha que coisa horrorosa. Chega a ser nojento, né? Chega a ser nojento e desrespeitoso. Só que um pequeno detalhe, ele era literato, né? Isso ele tinha lido. E de uma certa forma, o que esse homem estava querendo dizer é que o homem é um ser de carne e sangue, limitado, um animal destinado à morte e que aspira à divindade, que deseja ser Deus. Ou seja, realmente o homem é um Deus que faz cocô, é um Deus
feito de carne e sangue. É alguém que tem limites e não aceita que possui esses limites. Ele possui anseios divinos. E não são poucos os exemplos de homens que, por causa desse anseio divino, eles se levantaram por sobre os demais e chegaram a se declarar deuses. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque desde o início dos tempos, desde o primeiro relato, desde os primeiros registros bíblicos, nós vamos encontrar, e nós precisamos compreender, e aí está a importância de se compreender, de se buscar um conhecimento teológico. E entenda conhecimento teológico, conhecimento acerca de Deus, conhecer a Deus. Nós vamos falar um pouco mais, vamos pensar em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é necessariamente obter fatos a respeito dele. Você pode conhecer muito de uma determinada coisa e não necessariamente crer naquilo. Não é verdade? Você, por exemplo, como estudante, como professor, como especialista, você pode se tornar um especialista em mitologia grega, conhecer todo o panteão grego, tudo que já se falou de mitologia grega, e você sabe que aquilo tudo é literatura, você sabe que tudo aquilo é ficção, nada daquilo existiu. Então o fato de você conhecer muito a respeito de alguma coisa não significa que aquilo mudou a tua vida. O fato de você conhecer coisas a respeito de Deus não significa que aquele Deus está na tua vida, faz parte da tua vida, mudou a tua vida, entrou na tua vida. Isso pode ser verdade na vida de muita gente. Muitas pessoas sabem muitas coisas de Deus, mas necessariamente não o conhecem, porque se o conhecessem, suas vidas seriam diferentes. Eva, como eu falei agora há pouco, foi nosso exemplo primário que reflete esse desejo de ser igual a Deus. Nesse dado momento, ela desejou ser igual a Deus e aquilo só trouxe a morte, que foi a nossa companheira fiel a partir de Gênesis 13. A presença da morte na vida humana, na história da humanidade, a partir dali, mostra quão insensata foi aquela decisão. Mas ao mesmo tempo, a morte também é um instrumento indispensável para que a vida humana, cheia de ruína, cheia de pecado, ela fique limitada a um espaço de tempo. Observe que à medida que o pecado ele foi se acumulando na vida do homem, Deus foi diminuindo a capacidade do homem de viver. À medida que o homem chegou em Babel e falava todo mundo uma só língua, e ali começava a fazer uma grande obra, e aquela grande obra, a razão daquela grande obra era o desejo daqueles homens de chegar ao céu por mérito próprio. O desejo deles era chegar ao céu por mérito próprio. O desejo dele era fazer o nome deles notório. O desejo dele era não ser espalhado pela terra, apesar da ordem de Deus deles se espalharem, ou seja, rebelião. O que Deus faz é confundir a língua daquele povo, dificultar a comunhão daquele povo, para que eles não continuassem tendo tanta capacidade de fazer o mal, para que diminuísse a capacidade daquele povo de fazer o mal. Constantemente Deus intervém na vida das pessoas, visando basicamente diminuir a capacidade do homem de praticar o mal. Agora, falando sobre isso, pensando nesse desejo que o homem tem, desse anseio que o homem tem pela divindade, desde cedo, olhando para o céu, olhando para os elementos, olhando para a grandeza do mar, olhando para a grandeza dos céus, olhando para as grandes montanhas, e ali ele imaginando que tem que existir alguma coisa além dele, que a vida dele tem que ter algum sentido. Porque o homem busca então conhecimento de Deus. Desde os primórdios, o homem sente uma necessidade enorme de procurar conhecimento de Deus. Desde cedo, desde sua meninice, há no coração do homem uma lacuna, há no coração do homem um vácuo, um vazio. Há um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. O interessante é que Eclesiastes normalmente ele não é muito compreendido pelas pessoas, e a igreja acaba não estudando Eclesiastes como deveria. É um livro maravilhoso, é uma obra de arte divina maravilhosa.
Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, está escrito assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O livro do Eclesiastes ele foi escrito como um ensaio, um ensaio escrito por um grande sábio, provavelmente Salomão, é o que se imagina, mas o livro de Eclesiastes ele apresenta o mundo de um ponto de vista de um homem sem Deus. Não significa que o autor não tivesse Deus, significa que ele estava falando como se o mundo não tivesse Deus. Era uma análise, era uma lógica de um mundo sem Deus. E observe nesse verso 11 do capítulo 3, ele está dizendo que Deus colocou no coração do homem a eternidade, ou a ideia